A pena de morte é um dilema que há séculos desafia a consciência humana, questionando noções de justiça, reabilitação e o valor intrínseco da vida. Enquanto algumas punições retiram a liberdade ou ferem a dignidade, a pena capital encerra tudo, apagando o indivíduo da estrutura social. O termo pena capital deriva do latim caput, cabeça, e na Roma antiga significava mais do que a morte física. Era o ato de remover a razão, a identidade e a voz de alguém, silenciando-o para sempre. Embora os métodos de execução tenham evoluído da guilhotina e do enforcamento para a cadeira elétrica e a injeção letal, o cerne da punição permanece o mesmo. Nos Estados Unidos, onde a pena de morte é legalizada em 27 estados, sua aplicação segue protocolos rigorosos. Desde 1976, mais de 1.500 pessoas foram executadas. O corredor da morte, um purgatório de espera, é um lugar de monotonia, resignação e tédio, onde a sanidade é corroída diariamente. Embora as execuções tenham se tornado mais limpas e silenciosas, a lógica subjacente é a mesma. Para o sistema, certos crimes só podem ser pagos com a vida. O debate moral em torno da pena capital persiste. Alguns argumentam que ninguém deve ter o poder de tirar a vida de outro, enquanto outros acreditam que certos atos quebram o pacto humano de forma irreversível. Há também quem veja na pena capital não justiça, mas uma vingança institucionalizada. No fim, toda execução carrega duas certezas inegáveis. O condenado não retornará, e o Estado jamais poderá se desculpar se estiver errado. Nos Estados Unidos, a execução é cercada de protocolos, jalecos, seringas e cortinas. Mas em outros lugares, a morte ainda é pública, teatral e às vezes cruel. No Irã, execuções por enforcamento ainda ocorrem em público, com o uso de guindastes. O condenado é erguido lentamente até ficar suspenso no ar. Diferente do enforcamento tradicional, onde o pescoço quebra com a queda, aqui a pessoa morre asfixiada de forma lenta e agonizante. O corpo convulsiona, treme, os olhos saltam, a língua incha. A morte pode levar até 20 minutos, e quando finalmente o condenado morre, ele não é retirado, fica ali à vista de todos, balançando. Na Arábia Saudita, o método mais comum é a decapitação por espada, realizada em praças públicas. O condenado é ajoelhado diante de um carrasco treinado. O objetivo é um único golpe limpo, que separe a cabeça do corpo. Durante décadas, a China aplicou um método mais direto e funcional, um tiro na base do crânio. O prisioneiro era levado a um pátio, ajoelhado e executado. A morte era instantânea, mas o custo da bala era cobrado da família. Hoje, o país utiliza um método ainda mais eficiente: os veículos de execução móvel, conhecidos como ônibus da morte. São vans adaptadas com macas e seringas automáticas. Os prisioneiros são executados dentro do veículo, que depois segue viagem. Tudo é portátil. No Japão, o método é o enforcamento, mas o que torna o processo único não é a técnica, e sim o protocolo psicológico. O condenado passa anos, às vezes décadas, sem saber quando será executado. A lei japonesa exige que o aviso da execução seja dado na manhã do próprio dia. Não há aviso prévio. O prisioneiro acorda, escova os dentes e então é informado que morrerá em minutos. Na sala de execução, há 3 botões ligados à porta que se abre sob os pés do condenado, que permanece amarrado pelo pescoço. 3 oficiais pressionam seus botões ao mesmo tempo, mas apenas um está conectado. Nenhum deles sabe qual, para que ninguém carregue a culpa sozinho. É uma morte silenciosa, sem plateia, sem testemunhas externas, só burocracia e corda. Singapura possui uma das leis antidrogas mais rígidas do mundo. Carregar mais de meio quilo de maconha, por exemplo, é considerado crime capital. Mesmo estrangeiros podem ser condenados à morte apenas por portar essa quantidade de maconha. A execução é feita por enforcamento no amanhecer. O método é baseado no sistema britânico, com queda calibrada para quebrar o pescoço imediatamente. Em 2022, o mundo se chocou com o caso de Nagahanchan, um homem com deficiência intelectual executado mesmo após apelos internacionais e protestos de entidades de direitos humanos. Na Coreia do Norte, as execuções vão além da punição. Elas são demonstrações públicas de controle absoluto. Há relatos de execuções feitas com morteiros, que pulverizam completamente o corpo, ou com metralhadoras antiaéreas. Em alguns casos, milhares de crianças e estudantes são forçados a assistir. A mensagem é clara: o Estado não apenas mata, ele aniquila. Nos Estados Unidos, o método mais usado é a injeção letal. É vendido como método limpo, indolor e técnico, mas nem sempre é isso. O coquetel usado paralisa o corpo, apaga a mente e para o coração nessa ordem. Mas, se uma das drogas falha, o condenado pode sentir tudo sem conseguir se mover ou pedir socorro. Algumas execuções duram mais de 40 minutos, com o prisioneiro piscando, suando, se contorcendo sem voz. Alguns estados permitem que o condenado escolha a forma como quer ser executado. A última etapa da condenação à morte não começa dentro da prisão, começa na mesa de um juiz.
É ele quem, após o esgotamento dos recursos, assina o documento conhecido como mandado de execução. A ordem formal para que o condenado seja executado em um dia, hora, local e método específicos. Esse mandado é assinado geralmente entre 7 e 10 dias antes da execução, embora o prazo possa variar. O documento autoriza com base legal que o Estado mate um cidadão sob custódia. A partir dessa assinatura, o relógio passa a contar oficialmente as últimas 24 horas. Segundo o juiz Robert Francis, que já assinou 5 ordens de execução nos Estados Unidos, é um procedimento legal, mas pessoalmente estranho. Ele relatou que após assinar a primeira, fechou o gabinete e não conseguiu mais trabalhar naquele dia. Cada estado americano que mantém a pena capital tem seu próprio protocolo, com poucas variações. Com o mandado assinado, o preso deixa de ser apenas um condenado e passa a ser um ser vivo em processo de execução sob ordem do Estado. Às 6 da manhã, a cela da ala de segurança máxima já estava acesa. O homem deitado na cama havia dormido pouco. Ele sabia que aquele seria seu último dia vivo. Não havia relógio na parede da cela. O tempo agora era medido em etapas. O prisioneiro havia sido preso aos 26 anos e agora tinha 44. Nos Estados Unidos, a espera média entre condenação e execução é de 18 anos. O preso que mais esperou no corredor da morte americano foi Gary Alvord, que morreu de causas naturais em 2013, após 39 anos aguardando execução na Flórida. O tempo não corrige sentenças, apenas as adia. Logo após as 6 horas, um guarda se aproximou da cela, com postura rígida e voz neutra. O condenado foi chamado pelo sobrenome. O guarda não trazia algemas ou armas visíveis. A segurança era feita com outros 2 agentes, um posicionado ao lado da porta e outro no fim do corredor. Não houve diálogo, apenas procedimentos. O prisioneiro foi informado do início da fase final e recebeu orientações claras: aguardar em pé, encostar-se na parede, manter as mãos visíveis. Seus pertences seriam removidos. As próximas horas seguiriam um roteiro já definido por regulamentos internos. 24 horas antes da execução, o preso é retirado do corredor da morte e transferido para a chamada Casa da Morte, onde está localizada a câmara de execução. Apesar da maioria das execuções ocorrerem dentro do complexo penitenciário, a exemplo de Oklahoma, nem sempre é assim. Às vezes o local de execução fica a quilômetros de distância. Esse deslocamento não é tratado como uma simples escolta, mas como um dos momentos mais críticos de todo o processo. A operação envolve 3 veículos, uma van blindada transportando o preso, escoltada por 2 outros carros de apoio, com agentes armados. O trajeto é escolhido previamente, mas com rotas alternativas mapeadas para evitar emboscadas ou protestos. Dentro da van, o preso é revistado com rigor. Ele é obrigado a abrir a boca, movimentar a língua, erguer os braços, flexionar os pés, mostrar a sola dos sapatos e a cintura. O objetivo é impedir qualquer tentativa de esconder objetos ou cometer suicídio durante a viagem. O ambiente dentro do veículo é silencioso, os agentes não conversam e o condenado raramente fala. Não há algemas, mas ele está imobilizado por cintos de segurança e é acompanhado de perto por 2 oficiais. Durante o trajeto, ele pôde, por breves instantes, vislumbrar flashes da paisagem exterior. Ele observou carros em movimento, pessoas a caminho do trabalho e, talvez, crianças indo para a escola. Era a última vez que sentiria o calor do sol e que veria o mundo exterior, alheio ao seu destino iminente. Ao chegar à Casa da Morte, o preso é escoltado da van até a cela final. A cela é isolada e fica próxima à câmara de execução. É vigiada por câmeras, com iluminação constante, sem interruptores para apagar a luz. A porta é trancada e só voltará a ser aberta na hora da execução. O condenado permanece ali sozinho, vigiado por câmeras internas e por um agente fixo do lado de fora, que o observa em turnos intercalados de 15 minutos. Os guardas não improvisam, são homens treinados para atuar na etapa final e alguns já participaram de dezenas de execuções. A postura deles é neutra, sem hostilidade ou compaixão visível. Apesar da calma aparente, há sinais no preso. Ele mexe compulsivamente os dedos ou pressiona as mãos contra os joelhos. Em alguns momentos, fixa o olhar em um ponto, sem piscar. São gestos que não aparecem nos relatórios, mas os agentes reconhecem. O preso já sabe que não há mais decisões a tomar. Seu destino está selado e nada mais será negociado. Por volta das 16 horas, o capelão designado pela unidade chegou ao local. Antes de se aproximar da cela, ele passa por uma revista e pelo detector de metais. Nenhum item não autorizado entra naquele espaço, nem mesmo com ele. Com a checagem concluída, o capelão recebe os objetos aprovados, uma bíblia de capa mole e um rosário simples. A cela do condenado estava lacrada, com observação constante pela janela de inspeção. O capelão se posicionou do lado de fora, como previsto pelo manual. A conversa acontece com as vozes abafadas por aço, sem contato direto por cerca de 15 minutos.
O capelão não é um terapeuta. Sua função no sistema é estabilizar emocionalmente o preso, reduzir riscos de resistência no momento da execução e garantir que ele morra em estado de colaboração. Em alguns estados, inclusive, o capelão pode entrar na câmara e ficar ao lado do preso, com autorização prévia. Pode orar em voz alta ou manter a mão sobre o tornozelo do condenado, um gesto permitido sob condições. Dependendo da religião, esse momento pode ser para rezar, confessar ou apenas conversar. Alguns pedem silêncio, outros falam com Deus pela primeira vez em anos. Às vezes, é nessa sala que o condenado escreve suas últimas palavras. Às vezes, só observa o chão. Na sequência, um dos agentes pergunta se o preso quer fazer uma ligação. O número é digitado pelo próprio guarda, que segura o telefone do lado de fora. A conversa é acompanhada de perto, como exige o protocolo. Não há privacidade, nenhum número externo é aceito sem aprovação. A ligação não pode ser feita para a imprensa, políticos ou religiosos não autorizados e o tempo é controlado. A maioria dos presos fala com um irmão, a mãe ou alguém da infância. Alguns preferem não ligar para ninguém. Há quem use a ligação apenas para ouvir a voz de alguém por mais alguns minutos. Depois disso, nenhuma outra comunicação com o mundo externo é permitida. O contato humano agora se restringe ao que estiver dentro da ala de execuções, agentes, diretor, capelão e mais tarde testemunhas. Para o Estado, essa etapa é funcional. Um preso que se despediu é um preso mais estável. E um preso estável é mais fácil de aceitar a morte. Às 17 horas, a última refeição foi entregue. O pedido havia sido feito no dia anterior, dentro dos limites estabelecidos. Permite que a refeição seja de no máximo $25, com itens disponíveis localmente. A Califórnia dá um limite de $50 e a Flórida um limite de 40. Kevin Ray Underwood solicitou bife de frango frito, purê de batatas com molho, um cheeseburger com batatas fritas e ketchup, feijão, um pãozinho e um refrigerante de cola. O prato foi preparado horas antes por um dos cozinheiros da unidade. Não há improviso. Cada item é registrado. Tempo de preparo, hora de entrega, temperatura na saída. A refeição é transportada até o preso em recipiente térmico. A origem da tradição remonta ao século XVIII e ainda hoje cumpre dois papéis: oferecer ao condenado uma escolha simbólica e, mais uma vez, ajudar a manter o controle emocional nas horas finais. Se tivesse recusado a refeição, teria recebido o alimento padrão do dia, sem discussão. Após a refeição, o agente da unidade informa que o banho está autorizado. O chuveiro fica na própria cela, sem porta, o preso entra sozinho. 2 guardas observam a distância. Não há limite fixo de tempo, mas o relógio segue rodando. Terminando o banho, é entregue o uniforme limpo, camiseta, calça, cueca, meias. Todas as peças são novas, o tecido é fino e fácil de manusear. O preso também recebe uma fralda geriátrica, padrão em todas as execuções. A fralda tem função prática. Em qualquer método de execução, seja injeção letal, cadeira elétrica ou gás, o corpo pode eliminar urina e fezes nos minutos finais. Eles existem para evitar incidentes, constrangimentos e facilitar a remoção do corpo. Às 18 horas, o preso já está vestido e pronto. A partir dali, todas as ações seguintes servirão apenas para cumprir o procedimento de morte. 2 horas antes da execução, os convidados começam a chegar. Amigos, parentes, familiares da vítima, advogados. Cada um traz um motivo, justiça, encerramento, dor ou apenas o direito de vir. Não há clima de evento, a maioria só observa o relógio. Às 18h30, as salas de observação são abertas. As testemunhas entram em grupos separados. Os familiares da vítima de um grupo, os representantes do condenado de outro. Em geral, ninguém fala. Um grupo não pode ver o outro. Pelo protocolo, os familiares da vítima têm prioridade. O condenado pode indicar até 5 nomes para testemunhar a execução, mas nem sempre usa esse direito. Alguns optam por morrer sem que ninguém o veja. Jornalistas credenciados também acompanham. Em estados como o Texas, há repórteres que já cobriram centenas de execuções. Eles entram com um bloco de anotações e uma caneta. Nenhum outro objeto é permitido. Câmeras, celulares e gravadores são proibidos. As testemunhas não interagem com o condenado, nem entre si. Elas não fazem perguntas, elas apenas observam. Do lado técnico, o ambiente está em modo de checklist. A maca foi testada, as correias foram revisadas, as luzes ajustadas. O interfone com o gabinete do governador está ativo. Nas câmaras de execução de diversos estados, 2 telefones são mantidos ativos e ao alcance do diretor da unidade, até o último instante antes da administração das drogas ou ativação do método de morte. Um deles é conectado diretamente ao gabinete do governador do estado, o outro ao procurador-geral. Essa ligação direta existe por um motivo. O governador é a única autoridade executiva que pode conceder clemência ou suspender a execução a qualquer momento.
Mesmo que a ordem judicial válida, o governador tem poder de conceder clemência plena, comutar a pena de morte para a prisão perpétua, emitir um adiamento de última hora, caso surja uma nova evidência ou problema legal. O telefone é o canal oficial por onde essa decisão chega, e se ele tocar, tudo para. Em 1983, no Texas, o condenado James David Autry estava prestes a ser executado por injeção letal. Ele já estava amarrado na maca, as agulhas já haviam sido inseridas e o soro já corria pelas veias. O processo estava pronto para começar. Faltando menos de 2 minutos para a aplicação da droga letal, o telefone tocou. Era um aviso oficial de suspensão temporária da execução. Havia um pedido de clemência pendente e o juiz ordenou o adiamento. O procedimento foi interrompido imediatamente. Autry foi retirado da maca e devolvido à cela. Sua execução foi remarcada meses depois e dessa vez realizada. Esse caso se tornou referência dentro dos presídios. É lembrado como exemplo de que até o último segundo a morte pode ser adiada. Por isso, mesmo com tudo pronto, ninguém avança sem autorização formal e sem que o telefone esteja silencioso. Às 18h50, o diretor da unidade entra na ala, confere os relatórios, faz uma chamada de verificação e confirma que não há suspensão judicial. Então caminha até a cela final, olha pela janela e diz: está na hora. O preso se levanta, 2 agentes aguardam. Um caminha à frente, o outro o acompanha. Ele não está algemado, não há pressa, a câmara já está pronta, as testemunhas também. Na sala já estava posicionada a equipe. São 5 agentes, cada um com função definida. Um é responsável pelo braço direito, outro pelo braço esquerdo, um pelo tronco, um pelas pernas, o último pela cabeça e posicionamento da cinta torácica. A maca é de estrutura metálica, com um colchão fino e correias reforçadas de nylon. Todas as tiras foram revisadas mais cedo. O ambiente tem temperatura controlada e iluminação neutra. Ao entrar, o preso é instruído a subir na maca e deitar de costas. Caso haja recusa, a equipe atua com contenção. Em execuções anteriores, o uso de força foi necessário, em casos raros. A maioria dos presos colabora. Kevin Underwood não resistiu. A fixação leva cerca de 30 segundos a 1 minuto. Cada agente prende seu ponto seguindo o ritmo do líder. Todas as amarras são verificadas com tração firme, sem causar dor, mas sem margem para movimento. Enquanto isso, técnicos de saúde aguardam para inserir as linhas intravenosas. Nenhum médico licenciado participa. A Associação Médica Americana proíbe envolvimento ativo em execuções. O trabalho é feito por técnicos penitenciários com treinamento específico. Às vezes o corpo resiste mais que a mente. Se o condenado está muito nervoso, suas veias podem se contrair ou desaparecer, dificultando o acesso intravenoso. Isso torna o processo mais longo. Algumas execuções atrasam por causa disso, outras falham parcialmente, mas o protocolo segue. O braço do preso é higienizado. A veia é localizada, geralmente na dobra do cotovelo. Se houver dificuldade, pode-se recorrer ao antebraço ou à mão. Há sempre 2 vias, uma principal e uma reserva. Assim que os acessos são fixados, uma solução salina começa a correr. Nenhum fármaco letal é administrado ainda. O fluxo serve para manter a linha limpa e testar a conexão. O preso permanece imóvel. O soro pinga em silêncio. A porta é fechada. A cortina que separa a câmara das testemunhas ainda está abaixada. Do lado de fora, todos aguardam a última verificação. Às 19 horas, o silêncio na câmara indica que nada mais poderia impedir o procedimento. Às 19h01, a cortina foi levantada. As testemunhas puderam ver o condenado, deitado na maca, braços estendidos, correias firmadas nos punhos, peito e tornozelos. Os tubos intravenosos já estavam conectados. O ambiente era estéril, iluminado de forma uniforme, com temperatura controlada, nenhum som, nenhum movimento além do soro que pingava lentamente. O diretor de unidade se aproximou da maca e disse que o prisioneiro podia dizer suas últimas palavras. Kevin Ray Underwood falou por cerca de 20 segundos. As palavras foram anotadas por um agente presente na sala. Ele não demonstrou alteração. Nesse momento, você deve estar se perguntando quem é Kevin Underwood, o personagem real usado como exemplo na história. Kevin ficou conhecido nacionalmente por um dos crimes mais brutais já registrados no estado de Oklahoma. Em 2006, ele foi condenado pelo assassinato de Jamie Rose Bolin, uma menina de apenas 10 anos de idade, residente da cidade de Purcell. O crime aconteceu em 12 de abril de 2006. Jamie era vizinha de Kevin e desapareceu após sair de casa. A investigação rapidamente cercou a área e, no dia seguinte, o FBI encontrou o corpo da criança no apartamento do próprio Underwood, dentro de uma caixa de armazenamento plástica, coberta com roupas e escondida em seu armário.
O que chocou as autoridades e a população foi a natureza premeditada, sádica e fria do crime. Underwood confessou que havia planejado matar uma criança com o objetivo de cometer atos de canibalismo. Ele afirmou que vinha fantasiando sobre isso por anos. Durante o interrogatório, ele declarou: "Eu queria provar carne humana. Queria ver como era." A promotoria classificou o crime como monstruoso e o próprio juiz declarou que raramente tinha visto tamanha perversidade planejada com tamanha calma. Em 2008, Kevin Ray Underwood foi condenado à pena de morte por injeção letal. O júri levou pouco tempo para chegar a um veredito. Segundo os próprios jurados, o conteúdo das provas, especialmente os materiais encontrados no computador de Underwood e os itens em seu apartamento, indicavam que ele estava completamente consciente do que fazia, e o crime foi deliberadamente arquitetado. Kevin Ray Underwood permaneceu no corredor da morte por quase 18 anos, até ser executado por injeção letal em 18 de dezembro de 2024, no Centro Correcional de Oklahoma. Antes de morrer, ele pediu perdão à família da vítima e reconheceu a gravidade de seus atos. Sua execução ocorreu sem incidentes. O caso de Underwood é frequentemente citado como um dos exemplos mais extremos de crime premeditado nos Estados Unidos, e também como um dos julgamentos que reforçaram o apoio à pena de morte no estado de Oklahoma. Are you a planner? Are you a guy that likes to plan? Not really, no. Okay. I certainly planned this out. I mean, I've been thinking about it for at least a month. At first, I just wanted basically to eat someone. What did she say when you hit her? That's something that's, haunted me ever since it happened. She started yelling, "I'm sorry." Which, I'm just like, what is she sorry for? She didn't do anything wrong. It's me, I'm the one that should be sorry. O diretor fez um leve aceno de cabeça. Na sala anexa, separada por vidro blindado, o técnico responsável iniciou a administração do fármaco. O protocolo de Oklahoma utiliza 5 gramas de pentobarbital sódico, uma dose única considerada suficiente para induzir coma profundo, parada respiratória e, por fim, morte por falência cardíaca. Antes do agente acionar a seringa, a linha principal já corria com solução salina. Esse procedimento garante a desobstrução do canal e evita reações químicas entre substâncias. A substância foi liberada, o fluxo no tubo transparente foi visível. O barbitúrico entrou na circulação do preso às 19h02. A reação foi rápida, as pálpebras se fecharam de forma parcial. A respiração desacelerou, o tórax subia e descia com dificuldade. A pele do rosto perdeu cor, os dedos levemente enrijecidos. Nenhum espasmo. A câmara permaneceu em silêncio. O tempo médio para a ação do pentobarbital é de 6 a 10 minutos, mas o protocolo exige observação completa até a confirmação clínica. O capelão, em pé próximo ao pé da maca, manteve a cabeça baixa, não orou em voz alta. O diretor permaneceu imóvel ao lado esquerdo do corpo. As testemunhas observavam em silêncio absoluto. Uma mulher no grupo da acusação chorava discretamente. Um dos repórteres conferia o relógio. Às 19h05, o médico da unidade entrou na câmara. Sua função não é participar do ato, mas atestar a morte. Ele aproximou-se da maca, colocou o estetoscópio no peito do preso, verificou as pupilas com a lanterna e checou o pulso radial. Então, olhou para o relógio digital instalado na parede da sala. Hora oficial da morte, 19h06. A cortina foi abaixada. As testemunhas foram conduzidas para fora uma por uma. Nenhuma palavra foi dita, nenhum agente cruzou olhares. Após a declaração de morte, o corpo de Kevin permaneceu preso à maca por mais 5 minutos. É o tempo de segurança adotado para garantir que não haverá retorno de atividade cardíaca ou respiratória. Nenhum agente se aproximou. A sala permaneceu em silêncio. Às 19h11, 2 funcionários autorizados entraram na câmara. Um deles liberou as correias. O outro preparou a maca para a movimentação. O corpo foi removido em silêncio, coberto por um lençol branco. Na sala ao lado, o diretor da unidade assinava o relatório final da execução. O documento incluía algumas observações. O certificado de óbito foi preenchido e arquivado. Em Oklahoma, assim como em vários outros estados, o protocolo prevê que o corpo seja liberado para a família, caso exista solicitação formal. Na ausência disso, o corpo é enterrado em terreno pertencente ao estado. Presos executados que não são reclamados são sepultados em cemitérios prisionais, onde a lápide leva apenas nome, número de identificação e um X gravado, indicando que se trata de um condenado à morte. A cela da Casa da Morte foi desinfetada, os materiais médicos descartados, a sala de execução fechada novamente. O capelão deixou a unidade logo depois. Os agentes foram dispensados. O técnico da execução permaneceu mais alguns minutos para revisar a documentação.
Nenhum funcionário é obrigado a participar de mais de uma execução por vez. Às 20h30, o complexo já operava em ritmo normal. Outros presos em outras alas jantavam. O rádio da torre de segurança transmitia alertas operacionais de rotina. O nome de Kevin foi removido da lista ativa do sistema penitenciário estadual às 21h04. Sua ficha agora consta como execução completa. Até a data deste vídeo, o preso mais recentemente executado nos Estados Unidos foi Edward Zakrzewski, em 31 de julho de 2025, no estado da Flórida. Condenado por assassinar a esposa e os 2 filhos pequenos em 94, Zakrzewski passou quase 30 anos no corredor da morte e morreu por injeção letal aos 60 anos de idade. Até julho de 2025 foram realizadas 26 execuções nos Estados Unidos, 21 por injeção letal, 30 por hipóxia por nitrogênio e 2 por pelotão de fuzilamento. Atualmente, 55 países ainda mantêm a pena capital. No final de 2023, foram registradas cerca de 27.687 pessoas sob pena de morte em todo o mundo.